Amém. Amém. E você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você, seja com sua casa. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 12. O livro do Apocalipse de João é para ser o último livro da tua Bíblia. Capítulo 12. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 11. E também está transmitido ali no telão para você. Todos acharam? Amém? Diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali se sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino dos céus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos seus irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Graças a Deus pela sua palavra. Fecha seus olhos. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te damos graça. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor sustentou a tua igreja. E agora que iniciamos um novo ano, o ano de 2026, te pedimos, Pai, seja conosco, esteja conosco, que a sua bondade, sua misericórdia nos siga todos esses 365 dias do ano de 2026. E que todo ano, todo ele, seja para a honra e a glória do nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz ano novo, irmão. Feliz ano novo. Que Deus abençoe o ano de 2026, seu e da sua casa. Amém? Amém. Já fazem 4 anos que eu tenho a oportunidade de iniciar o ano com uma série de mensagens que eu carinhosamente denominei de preparação. Preparação para o ano. A gente, quando tem essa oportunidade, devemos aproveitar. A oportunidade do preparo, a oportunidade de pensar no ano, de estruturar o ano, de se preparar para ele. Eu não sei se você é daqueles que tem o costume de fazer aquela listinha
do que fazer no ano. Eu não tenho esse costume porque eu não tenho a disciplina necessária para conseguir fazer a minha listinha funcionar. Mas para você que tem, que Deus te abençoe e te guarde. Ele resplandeça o rosto sobre você e tenha misericórdia de você e te dê a paz. Mas nesse período de tempo que a gente tem de oportunidade de pensar bem o ano, de estruturar o ano, de nos prepararmos. Eu já tive a oportunidade de dizer coisas do tipo: nesse ano você vai receber críticas. Não porque você é uma palavra profética a respeito disso. Você tem a tendência de receber críticas. Mas é porque é o óbvio. A gente não acerta sempre. E mesmo que acerte, acertando ou errando, as pessoas vão, por vezes, nos criticar. E precisamos da glória de Deus para isso. Falei coisas do tipo: você vai lidar com pessoas difíceis? E eu me lembro muito, eu me recordo que nessa ocasião eu disse que, por vezes, você é a pessoa difícil. Novidade, hein? Eu já disse coisas do tipo: esse ano nós vamos nos mover, sair do lugar onde estamos, ir para outro lugar, vamos nos surpreender, vamos fazer compromissos, teremos obstáculos e também teremos oportunidades. Falei esse tipo de coisa, mas falei outras também. E eu quero iniciar o ano de 2026 junto com você, Igreja de Jesus, aqui em Maringá, aqui no bairro da Novo Horizonte. Não necessariamente do Novo Horizonte aqui, mas, amém, você entendeu. Dizendo: em 2026, veremos o agir de Deus. Você crê assim? Você crê nisso? Que eu e você veremos Deus agindo no ano de 2026? E é um privilégio a gente ter a oportunidade de ver Deus agir. Quando a gente tem a percepção de que estamos nos movendo, estamos vivendo os nossos dias dentro do mover de Deus nos nossos dias, muita coisa muda na nossa mente. Eu não sou mais aquela pessoa que tem o medo do tamanho que ele tinha antes de perceber que Deus agia. O medo, ele faz parte da minha vida, mas agora ele tem um tamanho correto. Por quê? Porque eu sei que Deus está agindo na minha história. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais daquilo que a gente chama de doutrina presbiteriana, doutrina da soberania do Senhor. Porque nós cremos, como igreja de tradição reformada, que Deus é soberano nas nossas vidas. Nós não estamos soltos, nós não somos obras do acaso. Talvez você tenha algum tipo de percepção de que a sua vida correu de uma forma que você perceba que você foi uma obra do acaso, ou que uma parte da sua vida foi obra do acaso. E eu garanto para você, minha irmã, eu garanto para você, meu irmão, que a sua vida, a história da sua vida, a história da sua família não é obra do acaso. Deus cuida da sua família. Deus cuida de você. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos para a história da sua vida e a história da vida da sua família. Você crê assim? Graças a Deus. Porque crendo assim, nós começamos a perceber a vida segundo Deus. A vida segundo Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário para me salvar, para salvar a minha vida dos pecados que a minha vida trazia, me levar para o céu, mas principalmente para criar e estabelecer através de mim e através da sua igreja um reino. O reino de Deus. E o texto que nós lemos é um texto curioso, é um texto relativamente difícil de ser entendido, mas é um texto importante nesse processo do conhecimento de que a minha vida não está no acaso. A minha vida não está solta. A minha vida não está ao léu. A minha vida é cuidada por Cristo Jesus, o Deus encarnado. A minha vida é cuidada pelo Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida é dirigida por Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Cristo Jesus, que se move em mim na história da minha vida. E é importante que você e eu,
Que a igreja de Cristo Jesus tenha essa certeza. Tenha não só uma percepção, mas tenha uma clareza de que você não está sozinho no ano de 2026. Porque vai ter dia, irmão. Vai ter dia, irmão, que vai parecer que você está sozinho. Dentro desses 361 dias que faltam ainda no nosso ano, vai ter dia difícil. Vai ter dia que você vai orar e vai parecer que a oração bate no teto e volta. Vai ter dia que você vai dizer: Deus, por que eu estou com essa sensação, com essa percepção de que eu estou abandonado? E eu quero que você se lembre dessa preparação para o ano que nós temos tido a oportunidade de receber nessa noite. Não, você não está sozinho. Não, essa percepção não é tudo. Não é tudo isso que você está percebendo, a verdade por trás dos fatos que você está vivendo. Irmã e irmão. E esse texto, ele é cheio de símbolos, eu quero citar alguns. Ele tem vários. Então tem o símbolo, por exemplo, da mulher. E a mulher aqui, se você leu com atenção, como nós lemos com atenção, você vai ter a percepção clara e verdadeira de que estamos falando de Cristo, do nascimento de Cristo e da oportunidade de Satanás, a antiga serpente, demonstrada aqui por um dragão vermelho, de consumir essa gravidez, consumir o nascimento dessa criança. E aí, nisso, a gente vê a obra de Deus, a obra salvífica do Pai, arrebatando essa criança num trono e dizendo: esse será um governante e governará com cetro de ferro. Então nós temos aqui o símbolo da mulher, que não está falando necessariamente de Maria, mãe de Jesus. Está falando do povo de Deus, a qual, obviamente, Maria faz parte. Então, a mulher aqui é o povo de Deus. É, imediatamente no contexto aqui, o Israel da época. O Israel de Deus da época, que agora é o Israel de Deus envolvendo você, envolvendo a mim. Como vai dizer o apóstolo Paulo, a carta de Gálatas, que nós somos o Israel do alto e não o Israel da terra, é o Israel de Deus. Você se recorda disso porque eu já preguei sobre isso. Então a mulher é o povo de Deus, é o Israel de Deus, que inclusive você e eu fazemos parte. O filho varão, falando da pessoa de Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Dragão, antiga serpente, Satanás. Uma guerra no céu. Uma guerra no céu acontecendo. A nossa primeira impressão é que está falando daquela guerra onde Satanás é expulso, e aí ele com mais os seus anjos ali é expulso do céu, e daí ele vira, ao invés de Lúcifer, vai virar Satanás. Não, o jeito da tradição reformada de entender esse texto é que está falando de uma guerra vencida na cruz. A guerra da cruz. A guerra onde Cristo venceu Satanás, Cristo venceu o pecado. Então a guerra no céu é um símbolo da guerra onde Cristo Jesus venceu na cruz, fazendo a sua igreja, fazendo o seu povo vencedor. Amém? 1260 dias é um tempo que é chamado tempo da igreja de Deus. É um tempo simbólico, não significa literalmente 1260 dias em nenhum contexto. Amém, irmão? É um tempo simbólico, é o tempo da igreja, o tempo que você talvez já ouviu falar chamado por o milênio, que nós presbiterianos cremos que é do momento onde Cristo é assunto ao céu até a sua volta. É o tempo simbólico de milênio. A ira do dragão, então, é uma perseguição limitada. A gente fala aqui sobre a ira do dragão. É uma perseguição, limitada, dentro dos limites ao qual o Senhor estabelece a perseguição. E o deserto é a proteção divina dentro da tribulação. Então eu trouxe aqui apenas alguns dos símbolos do texto que nós lemos, o Apocalipse, capítulo 12, de 1 a 11. Mas existem vários outros que a gente poderia estar elaborando aqui, mas que não é necessariamente importante para a condução do texto que nós lemos. Mas você que entende o texto, entende essas figuras, está falando então
Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu filho. O seu filho tem um propósito que é o propósito da cruz, o propósito da libertação, da salvação e do domínio de Deus sobre a terra, orientado sobre o domínio de Cristo Jesus, que é o símbolo desse governante que governa com cetro de ferro. E, tendo em vista, então, esse texto riquíssimo, a gente vai aprender algumas breves lições. E a primeira delas é: veremos o agir de Deus em 2026, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? O verso 4 e 5 vai dizer assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando sobre a terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento em que nascesse. Mas ela deu à luz a um filho, um homem, um varão, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, assim que nasceu, foi arrebatado para junto a Deus de seu trono. E aí a gente vai entender. Por mais que existem planos do inimigo da nossa alma, de Satanás, o diabo, Deus, ele cuida da sua vida. O tempo de Satanás é um tempo limitado. O poder de Satanás é um poder limitado. Ele não faz o que quer com a sua vida, irmão. O diabo, o inimigo das nossas almas. Primeira coisa, ele existe. Sim, ele existe. Segunda coisa, ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Não existe uma guerra de Deus contra o diabo. Porque se existisse, o diabo já nascer perdendo. Mas é assim, não tem como comparar essa guerra. Existe a figura de Satanás, a figura do acusador, que o texto vai dizer que ele perde a função de acusador. Ele perde a função de acusador. Vai ter um momento em que ele vai perder essa função de acusador. Mas que não, ele não faz o que quer com a sua vida. Ele faz aquilo que o Senhor permite. E ele faz segundo a instrução do Senhor. E ele faz se o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser, ele não faz. E você vai ler o livro de Jó, vai ficar muito claro. Então isso vai dar uma percepção para você, minha irmã e meu irmão, que o seu medo precisa ter tamanho. Que a sua ansiedade precisa ter tamanho. É claro que a ansiedade existem aspectos patológicos que você precisa cuidar, principalmente para dar tamanho para ela. E eu quero te encorajar a, em 2026, cuidar da sua saúde emocional. Dê tamanho para a sua saúde emocional. Mas precisa ter tamanho a nossa ansiedade. O nosso medo, ele precisa ter tamanho, porque Satanás, o inimigo da nossa alma, não faz o que quer com a sua vida, irmão. A sua vida tem um dono. Deus é o dono da sua vida. Deus é o Senhor da sua história. Você crê assim, irmão? Você crê que Deus é o Senhor da sua história? Você precisa entender e crer. Deus é o Senhor da sua história. Ele tem planos para a sua vida. Ele governa a sua vida. Ele é soberano. E a gente muitas vezes entende essa frase de uma maneira difícil. Por vezes a gente não entende o que significa Deus ser soberano. Porque é verdade, Ele é soberano e Ele é o dono da história. Só que você não é um passageiro na carruagem de Deus. Você não é um peão, você não é um robô na história designada por Deus. Deus é um soberano, mas Ele é soberano e ao mesmo tempo Ele é gentil, Ele te convida. Ele te convida a participar da sua soberania. Ele te convida para participar da história ao qual Ele escreve. Você faz parte da história a qual o Senhor escreve a seu respeito, irmão e irmã. No seu livro Deus é Soberano, a W. Pink tem um capítulo inteiro para falar sobre uma coisa que a gente negligencia, que é a responsabilidade do homem. Esse livro ele é clássico, quando se fala de livro para falar de soberania de Deus. A W. Pink talvez seja um dos principais nomes fora da Bíblia.
E dentro da Bíblia vai ter o apóstolo Paulo, que vai falar ali de Romanos 9 até o final de Romanos 12, 13, para falar sobre a soberania de Deus sobre tudo. E nesse livro tem um capítulo para falar da responsabilidade do ser humano diante da soberania de Deus. E eu vou dizer para você, irmã, irmão, você é responsável. Você é responsável sobre a sua história. Você não é um ser inanimado que vai navegando na história de Deus a seu respeito. Ele é soberano, Ele é Senhor da história, mas ao mesmo tempo Ele te convida a fazer parte dessa história através do quê? Através da salvação que Ele traz sobre você, sobre a providência da salvação na sua vida. Então, sim, você é salvo pela fé, você é salvo pela graça através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, eu citei isso na mensagem do domingo passado, mas vem de Deus. A salvação que um dia te encontrou vem de Cristo Jesus, vem de Deus. E através da salvação que vem de Deus para a sua vida, você é convidado, você é mais do que isso, você é convocado a participar da construção do reino de Deus na terra. Então você não é salvo para morar no céu, para falar santo, 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 é Deus dos exércitos o dia inteiro, todos os dias, por toda a eternidade. Não é para isso que você foi salvo. Você foi salvo para estabelecer um reino aqui na terra. Um reino que é do começo ao fim, estabelecido por Deus através da pessoa de Cristo Jesus, do Emanuel, do Deus conosco, que estabelece o seu reino aqui na terra. E o Senhor Jesus vai falar quando Ele vai nos ensinar a orar: Pai, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, da mesma forma que a sua vontade é feita aí no céu. E Deus está ensinando você a orar isso. E por que você acha que Jesus está ensinando a você orar isso? Para que haja um estabelecimento das vontades de Deus através disso. Através dessa oração. Mas não de uma oração repetitiva, mas uma oração a qual você tenha condições de viver ela. Então sim, eu vivo a oração do Pai Nosso, dizendo para Deus: me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Olha aí. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E venha a nós o teu reino. Que a minha salvação e a sua salvação faça sentido num reino de Deus na terra. Porque você é colaborador da sua salvação, sendo parte do reino de Deus na terra. Não, você não faz nada para ser salvo. Mas uma vez que você é salvo, você é um contribuidor dessa salvação de uma forma laboral. Ou seja, você trabalha para fazer com que a sua salvação faça sentido num planeta que vai de mal a pior. Numa terra que vai de mal a pior. Então, qual é o significado da sua salvação? Já parou para pensar nisso? O significado da sua salvação é um significado, antes de mais nada, laboral. É para você trabalhar. É para você estabelecer um reino de luz, um reino de verdade, um reino de vida, um reino de perdão, um reino de misericórdia, num mundo que está um caos, onde ao falar de perdão é falar de fraqueza. Onde falar de misericórdia e de justiça é sinal de fraqueza. Onde falar de dignidade para o pobre é sinal de uma idealização política. E não é. É o sinal da sua salvação num lugar onde a sua salvação é absolutamente necessária para que haja transformação daquilo que você vive. O texto que nós lemos vai dizer: o diabo tenta
O diabo tem planos a seu respeito, mas esse plano não é suficiente. Deus, ele tem planos maiores, cujo diabo, o Satanás, o inimigo da nossa alma, não tem a mínima condição de fazer nada. Deus é que cuida da sua história, mas você não é um passageiro inanimado na sua história. Ele te convida a participar da sua história, da construção do reino de Deus aqui na terra. Você crê assim? Que em 2026, meu irmão, que em 2026, minha irmã, você tem uma percepção clara da sua salvação. Que você tem a percepção clara que você faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Com responsabilidade, por exemplo. Com responsabilidade, por exemplo. Você precisa ter responsabilidade sobre a sua vida. Não joga na conta de Deus e falando que Deus é soberano, como de fato Ele é. Não joga na conta de Deus as suas irresponsabilidades. Você é responsável. Como você também é responsável por estabelecer o reino do Senhor onde você vive. Aonde você mora. Aonde você trabalha. E aí vai para o nosso segundo ponto, que diz assim: em 2026 veremos o agir de Deus por causa do testemunho. No verso 11, uma parte do verso 11 vai dizer assim: eles venceram também pela palavra do seu testemunho. E o testemunho de Cristo na sua vida é uma potente arma, irmão e irmã, a favor da manifestação da ação de Deus na sua vida. O testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida é uma arma potente para dar clareza da manifestação de Deus no ano de 2026 através da sua vida. Declarar tudo que o Senhor fez na sua vida é importante. Mas tem uma coisa mais importante que isso. Que é você dar testemunho da natureza de Deus aonde você está. Deixa eu explicar essa história. Uma coisa importante é você dizer tudo o que Cristo fez, tudo o que Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza que em Cristo, que Deus fez muita coisa na história da sua vida. Amém? Eu tenho certeza que ao sentar com vocês, se eu for lá na casa de vocês, ser recebido ali com um bolo de chocolate, com café, você vai dizer para mim muita coisa que Cristo já fez na sua vida, irmã e irmão. Não vai? Deus já não fez uma porção de coisa na sua vida? Você dizer, você declarar, você encontrar com uma pessoa deprimida, uma pessoa desanimada, uma pessoa cujo ano esteja de mal a pior, fala assim, ó, senta aqui que eu vou te contar a minha história. Isso já é um gás que você está dando para essa pessoa imenso. Mas para você dar clareza para essa pessoa da manifestação de Deus na vida dela, no ano dela, você tem que fazer mais do que isso. Você tem que ser o testemunho de Cristo na vida dela. E aí eu já não estou mais falando daquilo que Cristo fez na sua vida, tá? Eu estou falando do testemunho da pessoa de Cristo. O testemunho de Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou. Mas não é só isso, o testemunho do amor. O testemunho do amor de Cristo durante o ministério de Cristo, nos 3 anos de vida, por exemplo. Testemunhar a cruz de Cristo é importante. Nós somos salvos por causa desse testemunho de Cristo. Da cruz de Cristo, que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou. Mas testemunhar do amor de Cristo declarado nos evangelhos. Testemunhar a misericórdia de Cristo, por exemplo. Testemunhar o perdão de Cristo, por exemplo. Testemunhar a importância que Cristo deu no cuidado dos pobres, por exemplo. A importância que Cristo deu numa justiça nesse mundo, por exemplo. De mostrar que Cristo veio para o mais vulnerável. Que a vulnerabilidade que aquela pessoa está passando, ela foi algo de Cristo. E que você, irmã e irmão, tenha a clareza de dizer, de explicar, mas principalmente
de mostrar com o seu testemunho o testemunho da vida de Cristo em você. Dizer para essa pessoa e mostrar para essa pessoa que Cristo não fundou a religião cristã. Diga-se de passagem, Cristo não fundou religião nenhuma. Cristo não veio para fazer dessa pessoa uma pessoa evangélica. Cristo não veio para fazer dessa pessoa uma pessoa cristã. Cristo não veio para converter alguém a uma religião, por exemplo. O pastor Marcelo, há 5 anos atrás, teve uma pregação que fala assim. Tem uma frase que diz assim: se você, por amor ao evangelho, ataca o outro, ataca a crença do outro, você não entendeu absolutamente nada a respeito do evangelho que você está defendendo. Se por amor à tua fé, irmão, você ataca uma pessoa de uma religião de matriz africana, por exemplo, eu sinto te informar, você não conhece Jesus de Nazaré. Você não conhece Jesus Cristo. Você não entendeu o evangelho de Cristo Jesus. Porque ele não te chama para viver a fé evangélica. Ele não te chama para viver uma fé da religião cristã. Ele te chama para transformar vidas através do testemunho de quem ele é na vida do teu irmão. E ele é, antes de mais nada, amor. Antes de mais nada, ele é amor, ele é perdão, ele é misericórdia, ele é graça. Então, como que eu demonstro o agir de Deus na vida do meu irmão no ano de 2026? Demonstrando e vivendo uma vida de graça, uma vida de perdão, uma vida de misericórdia, uma vida de amor. Irmão, nada mais importa senão isso. Absolutamente nada mais importa, nem o fato de você estar vindo na igreja, irmão. Você não tem que vir na igreja para provar isso, tá? Você não tem que ser dizimista para provar isso. Que fique claro, irmão, o evangelho de Cristo não tem a ver com isso. Você vem aqui para aprender de Cristo Jesus, da sua palavra, mas antes de mais nada, você vem aqui para sentar na mesa com teu irmão, na mesa de Cristo, a mesa que você não convidou, quem convidou foi Cristo, porque a mesa é de Cristo, a igreja é de Cristo, a vida que Jesus Cristo quer que você demonstre é a vida de Cristo. Do mais, irmão, é religião. E nós vamos demonstrar a manifestação da graça e da presença de Deus na vida do irmão quando a gente demonstrar o testemunho de quem Cristo é. Amém? E para terminar, veremos o agir de Deus em 2026 porque somos fundamentados no sangue do Cordeiro. Amém? Uma outra parte do verso 11 fala: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro fala de redenção, fala de perdão, fala sobre justificação. Ele silencia a acusação. O inimigo tenta nos acusar, ele tenta fazer com que o ressentimento seja maior que o perdão, mas é no sangue do Cordeiro, é no sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nós somos fundamentados. E nós temos a nossa vitória garantida, a esperança da nossa vitória está garantida, não porque vai ser um ano fácil, porque não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano de eleição, por exemplo. Vai ser um ano onde muita coisa vai acontecer, por exemplo. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa bem legal aqui para você. Bem interessante. É nesse ano que você tem a obrigação de testemunhar Jesus, tá bom? E você testemunha Jesus, testemunhando o fato de que você vive fundamentado pela cruz de Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado em seu favor. É dessa forma que você garante um ano bom, um ano tranquilo para todo mundo ao teu redor. Você não me venha com história, você não me venha com gracinha,
de ficar atacando a fé da pessoa, atacando a posição política da pessoa, porque Jesus é do partido tal. Você não me venha com essa gracinha. No nome de Jesus. Não é dessa forma que você estabelece o reino de Deus num ano complexo como esse vai ser. Não é dessa forma. Lembre-se disso, você está sendo preparado para isso, hein, irmã? Você está sendo preparado para isso, hein, irmão? Você não inventa de discutir com gente da sua família e parar de falar com gente por causa de política. Você não me inventa dessa historinha, porque isso não estabelece o reino de Deus na sua família, isso não testemunha de quem Cristo é na sua família, e isso não tem absolutamente nada a ver com o fundamento que você vive, que é o sangue do Cordeiro derramado em teu favor. Amém? Achei fraco. Em seu favor. Amém? Amém. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, no nome de Jesus, nos prepara para esse ano, Deus. Nós queremos ter um ano cheio da tua graça, cheio da sua misericórdia. Nós queremos viver da sua graça e da sua misericórdia na face da terra por causa do testemunho de quem tu és. Por causa do fundamento que nós temos na cruz de Cristo, no sangue derramado de Cristo Jesus em nosso favor, Deus. É por isso que nós vivemos. Nós vivemos sobre a certeza de que tu és soberano. O Senhor é Deus sobre a terra. O Senhor é Deus sobre a nossa vida. O Senhor é Deus sobre a nossa história. Mas o Senhor também é um Deus que nos convida. O Senhor é um Deus gentil que nos chama a responsabilidade de fazer parte da construção desse reino, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e nos chamou pelo nome e disse que nós somos teus. Nós somos teus. Nós somos tua igreja. Nós somos a igreja estabelecida no teu nome. Nós não temos um nome. O nosso nome é Cristo. Nosso nome é amor. Nosso nome é graça. O nosso nome é perdão e é misericórdia. Esse é o nosso nome, porque esse é o testemunho de Cristo Jesus num ano de 2026, que vai ter dias maravilhosos, mas vai ter dias tensos. Vai ter dias difíceis, mas obrigado porque o Senhor nos prepara na tua palavra. O Senhor nos prepara no teu amor. Que nós possamos testemunhar da tua palavra, testemunhar do teu amor nesse ano complexo. E nós te pedimos gratos, Deus. Nós te pedimos gratos, no nome santo de Jesus. E agora, Senhor, nos conduza à tua mesa. Nos conduza, Senhor, à mesa de Cristo Jesus, nessa ceia onde o Senhor nos convida, nessa ceia onde o Senhor nos chama a assentarmos à sua mesa, que nós possamos ter a percepção do teu amor, da tua graça, do perdão dos nossos pecados, mas também do perdão do pecado do nosso irmão, através da comunhão que existe na mesa de Cristo. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar